Caros amigos, caros telespectadores, estamos aqui para conversar um pouquinho sobre o mercado e ver como estamos com a nossa economia e entrevistar um convidado especial. A nossa Bolsa de Valores acumulou uma pequena alta, mas na verdade ela está, como dizem os cronistas de economia, está andando de lado, com pequena variação, e o que nós podemos ver que nesses 3 últimos anos de recessão, nós tivemos prejuízos que foram se tornando cada vez menores. Por exemplo, de 2014 e 2015, 6% de prejuízo na Bolsa Brasileira, e depois no ano seguinte nós passamos para alguma coisa como 1,8%, e nós estamos agora com um prejuízo acumulado de mais ou menos 1%, com tendência de queda, o que significa que se a tendência de recuperação na economia continuar, esse 1% negativo médio da Bolsa pode se transformar perfeitamente num valor positivo. Há um esforço bastante deliberado para superar essa crise política enorme que nós estamos vivendo, né? E não há nenhum indício de que nós vamos ver maiores problemas. Aparentemente há um certo, digamos, refluxo na temperatura, nos humores, e é o que nós todos precisamos, que o Brasil esfrie a cabeça e continue para frente. Analistas, investidores, empresários, economistas, engenheiros, banqueiros, todos apostam numa saída mais tranquila para os problemas políticos nacionais. E, especialmente, que esses problemas políticos não contaminem a economia. Nós achamos que a solução desses problemas passa naturalmente, sem dúvida alguma, pelos nossos congressistas, que mesmo que não estejam à altura do desafio, cabe a eles tomar as decisões principais. Vamos fazer as reformas e vamos tocar para frente, que o nosso grande país merece um futuro melhor do que essa escuridão que aparece hoje para nós. Nós gostaríamos hoje de conversar com um colega professor, um amigo nosso, que é o Alduri dos Santos, que é engenheiro da área civil, é diretor regional do CREA e é superintendente dos cursos de engenharia da Unifacvest. Professor Alduri, é um prazer para nós estarmos aqui conversando. Eu tenho uma pergunta imediata para lhe fazer. Qual a situação da infraestrutura no país? Estradas, aeroportos, ferrovias, portos, fontes de energia, de comunicações. Essa situação, digamos assim, lastimável, inclusive do ponto de vista da qualidade, é culpa dos engenheiros ou não? Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. O grande problema que nós estamos passando no nosso país é a economia. E a engenharia ela é uma coadjuvante da economia. Se a economia está bem, a engenharia também vai bem, porque daí há investimentos. Claro. E havendo investimentos, nós, profissionais da área tecnológica, vamos procurar trazer sempre as melhores tecnologias para as infraestruturas do nosso país. Eu acho que não é só a engenharia em si, tá? Esse caos na infraestrutura, mas deve sim ao investimento que o governo há muito tempo não tem feito nas principais infraestruturas do nosso país. É uma discussão permanente que quando você examina, por exemplo, uma estrada, digamos, europeia ou americana, e você vê que essas estradas duram até 40 anos, e quando as estradas brasileiras, em boa parte, eu não posso dizer naturalmente que 100% delas são assim, mas em boa parte elas duram apenas 5 anos. Qual o problema aqui, engenheiro Alduri? É um problema de engenharia ou é um problema político? Olha só, eu acho que falta planejamento, né, do poder público em si. Entendo. A partir do momento que o poder público coloca um planejamento
para que a gente possa fazer, para que a engenharia possa fazer coisas boas, né, e com grande estabilidade ou com grande tempo de uso, tenha certeza que existe essa tecnologia, existem pessoas profissionais especializadas para fazer isto. Infelizmente, as licitações públicas elas são direcionadas, valores pequenos, muitas vezes, para fazer apenas um reparo e não um diagnóstico de fazerem toda a rodovia em si. Entendo. Muitas vezes só fazem alguns pontos críticos e não toda a rodovia. E se esses pontos críticos já estão acontecendo, tenha certeza que toda a rodovia já está praticamente comprometida. Eu poderia lhe perguntar que essa estrada, por exemplo, que liga a BR-282 a Otacílio Costa, poderia ser um modelo de qualidade? A gente parabeniza o governo, né, por ter coragem de tentar fazer na nossa região uma pavimentação diferenciada. Isso já existe hoje em Rio, São Paulo, na Alemanha, né, nos Estados Unidos. E aqui em Santa Catarina, exatamente por ter as papeloses, né, ali naquelas imediações e o tráfego muito grande e o trânsito muito grande de carros pesados, então será feito como modelo, né, para verificar se comporta realmente as nossas cargas pesadas aqui na Serra Catarinense. Se isso der certo, que está sendo feito um pequeno trecho de uns 35 quilômetros, tenha certeza que será expandido para todo o Brasil. É uma nova tecnologia que está vindo aqui na nossa região como experiência. Ótimo, essa é uma boa novidade. Esse modelo, engenheiro Aldorim, brasileiro, que provoca uma concentração de atividades nas grandes empreiteiras. E a gente tem uma impressão, digamos, claro, superficial, que grande parte desse descalabro que nós temos no país se origina do comportamento irresponsável de boa parte das empreiteiras. Nós teríamos que revisar esse modelo, essa concentração de obras em grandes empreiteiras, extremamente sujeitas à corrupção. Esse modelo não teria que ser substituído? Sim, concordo plenamente. Acho que o Tribunal de Contas deveria rever esses valores no que diz respeito a licitações públicas, porque quando você faz uma licitação de uma duplicação de uma BR-101, por exemplo, você verifica que uma empresa ganha e ela terceiriza, quarteiriza com outras empresas, porque ela sozinha não consegue fazer toda a obra. Não deveria ser ilegal essa terceirização? Eu acho que deveria ser revisto essa licitação para dar oportunidade também para aqueles que não têm aquele grande capital, como esse problema que deu aí na Lava Jato, né? Nessas grandes empresas como a Odebrecht, a OAS e tantas outras, Andrade Gutierrez, mas que outras empresas também possam participar, mostrando que dentro do seu quadro profissional existem pessoas que têm habilitação e competência para executar as obras. E essa concentração que acabou mostrando não só internamente aqui no Brasil, mas fora do Brasil, essa face perversa, né? Nós estamos vendo um ex-presidente que acabou de ser preso no exterior e esperamos que alguns outros países que foram beneficiados aparentemente com obras, mas também com propinas para os seus governantes, que eles acordem e cheguem a uma forma de punição desse mecanismo, né? O senhor acha que daqui para frente essas empreiteiras que foram afetadas pela Lava Jato, elas vão modificar o comportamento depois de terem jurado para o juiz Moro, etc., e feito termos de ajuste de conduta, etc. O senhor acha que esse modelo muda, então? Essas empresas não voltam mais. Não voltam porque elas já estão manchadas no nosso país, né? E eles fizeram muito mal para o nosso país. Entendo. Porque se você começar primeiro no simples fato de que nós precisamos de investimento no ensino fundamental, nós precisamos de investimento nas nossas universidades. Hoje eu sou superintendente de um curso de engenharias, né? E ali a gente nota que vem alunos de todo o Brasil estudar na nossa universidade
e que você vê que esses alunos têm uma vontade enorme de fazer novas tecnologias, de criar novos fatos, inovações tecnológicas, mas falta o incentivo do governo. Então, acho que, assim como falta o incentivo do governo para os alunos acadêmicos nas nossas universidades, falta também o incentivo do governo nas licitações públicas para as pequenas e médias empresas. De que, já que eu sou uma pequena empresa, mas eu sou idôneo, tenho feito trabalhos excelentes, eu possa, na licitação pública, também ter um adiantamento para que eu toque a obra fiscalizado pelo Tribunal de Contas. Porque o Tribunal de Contas vai fiscalizar depois da obra pronta. Por que não pode ter o Tribunal de Contas fiscalizando durante o projeto, fiscalizando durante a execução, não só depois de tudo pronto, ou depois da medição? Não, eu acho que pode, paralelamente ao projeto, paralelamente a essa licitação pública, dar oportunidade aos médios e aos pequenos, também incentivando financeiramente para que essas empresas tenham o poder de fogo de começar as obras, para que essas obras assim sejam então divididas a fatia e não só deixar com as grandes. Perfeitamente. Esse é um bom raciocínio, porque estritamente do ponto de vista ético, essas empresas grandes que agiram dessa forma e trouxeram bilhões de prejuízos para o país, e esses bilhões não serão recuperados, né? Já foram gastos, desapareceram, e apesar de eles se comprometerem a pagar multas, mas são multas que foram, digamos, divididas em 20 anos, né, para pagar. Então eu sou bastante cético com esse respeito, mas eu espero também, engenheiro, que essas grandes empresas desapareçam, ou sejam incorporadas por outras e assim por diante. Deixa eu lhe perguntar um pouco agora a respeito da profissão dos engenheiros. Quando eu estava em São Paulo, um bom tempo atrás, eu lembro que uma espécie de covardia administrativa em plena crise fazia com que bancos, por exemplo, e onde eu trabalhava, o banco se aproveitou disso, contratassem engenheiros do ITA por 2 salários mínimos. E não para fazer obras de engenharia, mas cuidar, naturalmente, porque eram bancos, cuidar da parte financeira, né? Projetos financeiros. E eu achei que aquilo foi uma situação péssima para os engenheiros, né? Que tiveram que sair do seu campo para ir para outros campos e serem pessimamente remunerados. E há poucos anos falava-se de um déficit de 200 mil engenheiros no país. Bom, entre aquela situação que eu falei dos engenheiros do ITA, 20 anos atrás, um pouco mais que isso, e o déficit de engenheiros, como é que nós estamos hoje, engenheiro Alduri? Como é que estamos? O Brasil, nós estamos com aproximadamente 1.200.000 profissionais na área da engenharia. Todas as engenharias? Todas as engenharias. Ok. Em Santa Catarina, nós estamos com 60 mil profissionais, engenheiros formados, né? Temos 13.500 empresas que empregam engenheiros registrados no Conselho de Santa Catarina. 13.500 empresas. Uhum. Né? E o déficit hoje de engenheiros nas diversas áreas é em torno de 80 mil profissionais. E no país? No país. Inclusive, a gente tem participado de seminários nacionais. Esse ano vai ser em Belém, daqui 15 dias, onde há um verdadeiro retrato de todos os estados do Brasil e das necessidades das engenharias nos diversos estados. E lá se discute exatamente aonde que está esse déficit, e através deste discursos que a gente tem lá, há um investimento então no estado A, no estado B, nas áreas das engenharias. Ótimo. E quanto ao ensino, especificamente, a gente sempre discute que precisamos de uma reforma universitária, por exemplo, e precisamos remexer nos currículos, né? E precisamos dar um salto tecnológico, etc, etc. E as engenharias têm um papel crucial numa reforma, uma mudança assim.
Nós podemos qualificar, digamos assim, favoravelmente o ensino da engenharia no Brasil? Olha só, eu acho que essa inovação tecnológica e a inovação que está acontecendo hoje, abrindo as fronteiras para as engenharias nos diversas regiões do país, um dos exemplos é a Serra Catarinense, nós estamos dando a oportunidade a estes jovens que muitas vezes não tinham a condição de se deslocar da sua região para estudar. Um exemplo, da Serra Catarinense estudar em Florianópolis, da Serra Catarinense estudar em Joinville. Hoje eles têm as oportunidades de estudar aqui próximo de nós. O que é importante que as universidades, as faculdades das engenharias, os cursos de engenharias entendam? A necessidade de você unificar essas ementas, para que o aluno que entenda, o aluno que estude cálculo 1, 2, 3 e 4, física 1, 2, 3 e 4, fenômeno de transportes 1 e 2 ou 3, resistência dos materiais e assim tantas outras disciplinas, como, por exemplo, estudos dos problemas brasileiros, sejam da mesma forma educado, ensinado em Lages, Blumenau, Florianópolis e assim sucessivamente, para que esse aluno amanhã ou depois, por motivo A ou B, seja transferido para São Paulo, para o Pará, para Fortaleza, para Porto Alegre, a ementa dele seja a mesma e não dê diferença de ementa. Se todas as universidades continuar fazendo isto, fazendo com que as ementas sejam unificadas, como se fosse um básico, por exemplo, da primeira à quinta fase todos aprendem as mesmas coisas, e da quinta para a 10ª fase aprenda suas especializações, não tenha dúvida que nós vamos ter pessoas mais bem informadas, uma consciência nacional do conhecimento para todas as engenharias e todos os profissionais. Uma coisa que os advogados já fazem há muito tempo, que é aquele temido exame da OAB, não poderia ser feito na área da engenharia também? O que me chama a atenção... Desculpe, para terminar a minha pergunta, é claro que a engenharia é multifacetada, né? Engenharia química, civil, florestal e tantas outras, né? Mas não caberia um exame assim rigoroso de entrada para qualificar, digamos, aferir a qualificação do engenheiro? Se você perguntar hoje aos profissionais que já se formaram, né, e têm aí seus 15, 20 anos de profissão, eles defendem, porque eles veem hoje ensino de engenharias à distância. Aí você hoje verifica que o aluno vai ter que estudar muito, porque estudar à distância ele tem que ser muito bom, porque senão... Há sempre aquele contato, você também é professor, claro, aquele contato do acadêmico que muitas vezes o professor tira aquela dúvida dele. E como é que o aluno vai tirar a dúvida entre ele e o computador? Então, eu particularmente concordo, acho que deve ser feito um exame, né, em todas as áreas e principalmente nas engenharias, assim como a OAB faz. Mas tenha que ter o cuidado, porque a OAB hoje, a peneira é muito pequena, né, muito fina. E tem muitos profissionais aí trabalhando em outras áreas e se formaram na área do direito e não estão desenvolvendo exatamente porque não passa na peneira. Eu não tenho dúvida que também, que na área da engenharia, se essa peneira for feita, ela também vai acontecer exatamente pelas diversas formações que as pessoas têm nas diversas universidades existentes no nosso país. Mas a peneira seria boa. Seria uma coisa boa. A peneira também, o mercado acontece isso. A sociedade acontece. Claro. A sociedade sabe valorizar o bom profissional. Então, hoje, se você que está nos ouvindo e tentar verificar quais são os profissionais das diversas áreas que sobressaem, eles não sobressaem porque são baratos, eles não sobressaem porque são bonitos, eles sobressaem porque são competentes. Então, eu acho que a peneira também a sociedade faz. E para eliminar, digamos, esse desnível aparente entre um engenheiro paulista, por exemplo, que está habituado ao mercado e a um grande mercado e assim por diante, e um engenheiro, digamos, de uma cidade pequena que não teve a oportunidade de participar desse grande mercado ainda, né? Há essa diferença de prática, não acha, professor?
Aí a gente tem que puxar a brasa para o nosso assado e da nossa universidade. Okay. Recentemente, nossos acadêmicos foram visitar Itaipu, foram visitar Angra dos Reis, foram visitar grandes empresas nas principais estados do nosso Brasil. Nós precisamos de visitas técnicas para que o acadêmico perda o medo, né, de visitar e de conhecer as coisas grandes. Porque na teoria ele faz os exercícios, o professor faz a prática, mas o mais importante é nas visitas técnicas. Ele começa a verificar a prática em si, o que acontece. Então, precisamos sim aulas práticas, precisamos sim de visitas técnicas, que isso vai dando então uma qualificação para todos os profissionais, indiferente se ele mora em grandes cidades ou pequenas cidades. Deixa eu lhe fazer uma pergunta sobre a qual eu não tenho muita certeza realmente, mas é uma dúvida minha. Eu já dei aulas de economia para futuros engenheiros. E eu percebi nessas aulas para pelo menos 3 categorias diferentes de engenheiros que, de modo geral, não naturalmente 100% dos estudantes, mas uma grande parte deles, e eu receio que talvez fosse a maioria, professor Aldorim, eles tinham medo de matemática. Eles tinham medo de métodos quantitativos. E eu lembro de exatamente uma turma onde eu tive que prometer que não exageraria em cálculos financeiros. Que eu achei extraordinário, porque cálculo financeiro, na verdade, não é uma coisa sofisticada, né? É uma coisa relativamente simples, né? Mas eles tinham receio, eles tinham medo daquilo ali. A que se atribui isso? A falta de base? Olha só, o nosso país, né, o ensino fundamental, a gente está recebendo esses acadêmicos do ensino fundamental, do segundo grau, nas nossas faculdades, e a gente nota que falta base no ensino fundamental. E essa unificação que está sendo feita nas engenharias no Brasil, no modo geral, e também será feito no ensino fundamental, isso vai trazer mais base para os acadêmicos que estão chegando nas nossas universidades. Mas gostaria de dizer assim que o aluno que vai fazer engenharia, ele tem que entender que vai ter cálculo, vai ter física, e ele tem que se adaptar e tem que gostar disso. E além disso, ele não pode usar máquina o tempo todo, ele vai ter que fazer a mão mesmo, isso, manual mesmo. Isso, né? E vai ter que saber também operar a máquina, não é só digitar a máquina. Como que se opera? Como é que se chega a operar esta máquina? Mas eu digo o seguinte assim, ó, a grande problema dos nossos acadêmicos e da nossa economia, e principalmente do modo geral, é o que todo mundo fala sobre a crise. Crise. Eu acho que nós temos que tirar aquele Szinho da crise, e deixar CRI. Então está aí a engenharia. Vamos incentivar os nossos acadêmicos, vamos incentivar as engenharias para que nós possamos criar novas tecnologias, para que a gente possa trazer essas tecnologias para a nossa comunidade. Um dos grandes exemplos é o desenvolvimento de braços mecânicos para as pessoas que sofreram acidentes de trânsito. O grande trabalho repetitivo que tem nas indústrias, que as pessoas pegam as caixas aqui, ali, que isto dá um monte de problemas da justiça do trabalho. Então, desenvolver os pequenos robôs para que esses trabalhos repetitivos sejam feitos por robôs. Então, nós temos que aproveitar essas ferramentas da engenharia e incentivar nossos acadêmicos, nossos profissionais, para que dê novas tecnologias. Um dos exemplos é o combustível. Recentemente houve um aumento do combustível, alternativo nos combustíveis. Tantos combustíveis que podem ser reutilizados, podem ser utilizados. Vamos abrir... nos dias de hoje, o gás, né, o GLP? O GLP, que era quem o pegava usando o gás liquefeito de petróleo era preso. No entanto, quem fez as primeiras tecnologias foi um lagiano, o Eupídio, um técnico aqui próximo do Batistella, próximo a Unifavesc, inclusive. Ele que fez o rodogás, e hoje nós temos a tecnologia rodando com o gás, né? Então acho que precisamos incentivar os nossos acadêmicos para que a gente possa ter novas tecnologias nas diversas áreas.
Bom, aqui a gente tem uma discussão permanente, engenheiro, que é o seguinte: a robotização, ela é um processo inevitável. Ela vem, mas existe uma oposição muito forte dos sindicatos, das centrais sindicais. E eu lembro, há alguns anos, faz alguma coisa como 10 anos, um posto de gasolina abriu aqui em Lages totalmente automático, sem funcionários, moldes americanos, um operador, digamos lá no escritório, observando e supervisionando, e o cliente podia chegar na máquina, né, e colocar o cartão de crédito e puxar a gasolina e colocar ele próprio, né? E imediatamente saiu uma lei, porque isso já estava se espalhando pelo país, saiu uma lei proibindo isso aí. E agora, eu lembro de um posto específico que era assim, ele tem 8 ou 10 funcionários, todos mal qualificados, todos ganhando mal, né? Pouco mais que um salário mínimo, e nós retrocedemos. A robotização, então, é possível no Brasil? Sim, eu até gostaria de ampliar um pouquinho mais. Imagine só hoje as nossas serrarias. Perfeito. Que eu trabalhei quando jovem numa empresa aqui na nossa região que levantava às 4 horas da manhã e ia até às 4 horas da tarde. E que aquela serraria as pessoas tinham que virar toras de 1 metro de diâmetro, 2 metros de diâmetro, virar 2, 3 com cunhas, viravam toras. Hoje não. Hoje existem máquinas hidráulicas que chegam, carregam essas toras, descarregam. Claro. E isto ajuda, não precisa o homem estar ali sendo muitas vezes mutilados por essas máquinas ou por essas toras, né? Essa do passado. Então, precisamos sim, temos a nova tecnologia, seja ela em postos, seja ela em supermercado, seja ela na classificação da maçã. Eu trabalho também com maçã. Tu imagina a classificação de maçã, colheita da maçã, colheita da uva, a colheita da batata. Batata, olha só, traz para o nosso dia, a pessoa pega lá a batata no mercado, mas para trazer essa batata até o mercado, você imagine um ser humano juntando batata, né? Então, nós temos que aproveitar sim as novas tecnologias, fazer com que ela possa trazer menos esforços ao homem e mais rendimento. Isso, ao natural, dá mais emprego e não desemprego. Aparentemente, o mercado se orienta nesse sentido e claro que agora existe um fenômeno novo que é uma mudança potencial nos sindicatos, né? Eles vão ter que ser mais racionais e menos demagogos e trabalhar mais para o associado, né? Que vai contribuir, espero que ninguém tente mudar isso, voluntariamente. E daí eles aceitem a robotização como parte de um processo, né? Como o senhor está falando. Provavelmente isso vai redundar em benefício humano, né? Substituindo o trabalho arriscado, por exemplo, o trabalho terrivelmente monótono ou que provoca o famoso LER, né? LER, deficiência muscular. Mas essa é uma questão interessante e eu lembro que na Alemanha uma grande empresa alemã havia se transferido para a China anos atrás para aproveitar custos baixos de mão de obra e assim por diante. E como a China está, digamos, no outro rumo, aparentemente, com a educação, os salários tendem a valorizar, né? Essa fábrica decidiu voltar para a Alemanha. E detalhe, sem funcionários, completamente robotizada. E uma outra coisa interessante, paralela, é que isso foi feito de maneira normal, aberta, com publicidade. Não houve gritaria, nem processos, nem indignação, etc. Foi aceito como parte de uma decisão normal de mercado. O senhor acha que essa decisão, suponhamos, se a WEG se tornar uma fábrica totalmente automatizada, os nossos sindicatos vão ficar quietos? Primeiro que a WEG é automatizada. Em Jaraguá? A Jaraguá. É mesmo? Ela tem hoje em torno de 23 mil funcionários
em Jaraguá do Sul, 18 a 23 mil funcionários só em Jaraguá do Sul. E ela é informatizada. Porém, como que você vai fazer um transformador que pesa 15, 20 toneladas? Tem que ter robô. Como que você vai mudar esses blocos, essas fiações, essas coisas todas que muitas vezes tem que ter um robô para te ajudar? Então, eu gostaria de dizer assim que a informatização e a robotização, ela acelera a economia, acelera a engenharia, reduz custo claro. E dá emprego, dá mais emprego, porque a partir do momento que você começa a produzir mais, vai ter que ter mais embalagens, vai ter que ter mais dispositivos, vai ter que ter mais vendas, enfim, acelera o processo também. Eu tenho um amigo sindicalista, o nosso tempo está correndo rápido, professor. Eu tenho um amigo sindicalista que diz que, por exemplo, o que aconteceu no setor bancário brasileiro foi uma barbaridade. Foi um crime. De 700 mil funcionários, aproximadamente, o setor passou para 300 e alguma coisa, um pouco mais de 300 mil, talvez 350 ou 320, graças à automação bancária ocorrida no sistema brasileiro. Isso não mostra que a gritaria continua forte, mas talvez ela tende a se amortecer com o tempo, né? Mas essa gritaria, ela poderia continuar, especialmente com as empresas de engenharia, com as indústrias, por exemplo? Eu acho que essas novas leis que vieram aí através das reformas trabalhistas, elas vieram muito bem e elas são necessárias à nossa economia, às nossas empresas. Graças a essas tecnologias, as pessoas podem estar nos ouvindo e nos vendo. Perfeito. Nesse exato momento. Quantas pessoas que detestavam ir ao banco, que hoje ela, diretamente da sua cama, do seu quarto, da sua sala, do seu carro, da praça, ela pode acessar a sua conta. São várias ferramentas que trazem benefício às pessoas. Aqueles que ainda querem ir ao banco, vão, sem problema nenhum, as pessoas atendem eles lá. Claro que nós temos que tentar trazer novas formas de atendimentos que as pessoas se sintam mais humanizadas. Elas querem o contato como nós dois estamos tendo hoje aqui. Claro. As pessoas querem conversar, elas querem saber, né, não só através da informatização, mas eu acho que é uma inovação que está vindo para melhorar o relacionamento e para ajudar as pessoas. Inevitável. Inevitável. Ok. Sempre que a gente conversa, e naturalmente eu estou falando da conversa de quem está fora do setor, se fala em super oferta de profissionais da engenharia. Por exemplo, veja o caso da nossa cidade. Há uns anos nós tínhamos muito pouco curso de engenharia aqui, né? E a gente estava mais ou menos restrito com agronomia e os outros cursos, eu acho que não existia, há 10 anos não existia. E hoje nós temos aqui pelo menos 6 cursos, talvez mais, né? Mais. Não há o risco de uma super oferta de profissionais aqui na nossa região ou em Santa Catarina? Lembro-me muito bem de um ex-prefeito, Décio da Fonseca Ribeiro, Sei. que é uma pessoa que eu quero muito bem, e numa certa reunião ele chegou e disse assim: para que nós possamos desenvolver a nossa cidade, para que nós possamos desenvolver a nossa comunidade, para que nós possamos desenvolver a nossa família, nós temos que começar por nós. Temos que reeducar e nos educar. Então, a partir do momento que há o investimento na educação, nas engenharias, aqui na Serra Catarinense, tenha certeza que as empresas vão querer vir para cá, porque aqui está tendo mão de obra qualificada e mão de obra disponível a essas empresas. Mas não ocorre o fenômeno inverso, Engenheiro, de nós formarmos mão de obra para Blumenau, Joinville e Curitiba? Não tem problema. Não tem problema. O Brasil é grande. Eu não estou defendendo a ideia, mas eu já ouvi essa ideia, né? Eu recém-formado, eu fui trabalhar em São Paulo, viajei Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso. Hoje, aí depois de 20 e poucos anos de vida, eu quero viver na minha cidade. Os profissionais da área das engenharias, ou os profissionais do modo geral, eles têm que entender que assim que eles se formem, eles vão buscar novos rumos, novos conhecimentos e novos horizontes. Tem que estar disponível. Quem quer agregar conhecimento tem que buscar os novos horizontes.
E Verdade. eu acho que não. Eu acho que a Serra Catarinense, ela se qualifica, ela fica um cheque em branco para todas as empresas nas áreas tecnológicas para vir. É o exemplo da ampliação que nós temos hoje, a GTS está ampliando, a própria Ambev, A E-Composite. a E-Composite, a própria Vosco, são empresas que vieram e estão vindo e está dando certo. E se Deus quiser, e eu acredito na nossa Serra Catarinense, acredito nas engenharias e o governo precisa sim incentivar o melhor aluno, os melhores projetos, os melhores TCCs, para que estes TCCs tenham continuidade, seja no mestrado, seja no doutorado, ou seja na aplicação das novas tecnologias das empresas no modo geral. Eu tenho, engenheiro, uma última pergunta aqui. Com essa recessão, eu poderia supor que há uma consequência mais ou menos lógica, mas eu quero saber a sua opinião. Com a recessão, que já passa ali dos 3 anos, e há uma tendência, claro, de recuperação tênue, tímida agora, né? Há muito engenheiro desempregado? Eu gostaria de, mais uma vez, responder a sua pergunta, mas trazendo um pouquinho para pensar. Se perguntar para as pessoas que têm hoje 40 ou 50 anos sobre recessão, isso sempre existiu no nosso país. E lá tempo atrás, na década de 60, 70, sempre existiram. O que nós precisamos entender é que com a crise você tem que criar. Você tem que ir à busca, criar, inovar. E aquele que fica de braços cruzados no seu território e não quer ir à busca das novos conhecimentos, novas tecnologias, tenha certeza que ele está desempregado. Mas aquele que está indo à busca, se formalizando, buscando as suas informações, tenha certeza que esse tem emprego e trabalho garantido. Mas não temos nenhum número assim de desemprego setorial, digamos. Não, eu acho Não? que é baixo. Eu acho que é baixo, na área da engenharia, é baixo. Ou seja, é tolerável, é normal, digamos assim. Nós temos déficit de 80 mil profissionais na engenharia no Brasil. Havia um déficit de 200 mil, agora se fala em 80 mil. 80 mil. Bom, mas se houver então uma recuperação como nós achamos que já começou, esse número pode aumentar. Eu não tenho dúvida disso. Por isso que incentivo aos acadêmicos, principalmente aos alunos dos cursos de engenharias, estudem, se preparem, porque o cavalo encilhado não passa uma vez só, ele sempre passa. E a hora que ele passar, você monte e vá à busca do seu ideal. Nós estamos chegando ao fim, professor Aldurimi, do nosso programa, e eu gostaria de lhe dar a oportunidade de fazer um comentário final, se quiser, a respeito desses assuntos que nós abordamos. Se quiser enfatizar algo também, né? Sinta-se à vontade, então. Eu acho que as oportunidades, elas não surgem para aqueles que esperam, né? É como a crise e crie, né? Acho que nós precisamos agarrar essas oportunidades. Claro. E então quem agarra elas, ele consegue se transformar nessas oportunidades e se realizar. Então, temos que ir à busca, não podemos ficar parados. Você que está nos ouvindo e nos vendo, pense no que foi discutido. São informações que a gente tem que ter para que a gente possa ser, no mercado de trabalho, um diferencial ou um diferenciado. Então, muito obrigado pela oportunidade que eu tive. Claro. Me coloco à disposição para outros debates. E estamos aí. Deixa eu lhe fazer uma última perguntinha rápida. Os engenheiros nos seus cursos, que o senhor superintende, estudam e aprendem empreendedorismo? É uma disciplina da ementa, empreendedorismo. E existe? Existe. E isto é porque hoje, no passado, as universidades elas faziam ou formavam profissionais das engenharias para ser funcionários. E as universidades atuais, as modernas, elas fazem o engenheiro ser um empreendedor. Okay. E é isso que nós temos no nosso mercado de trabalho. Excelente. Eu gostaria de agradecer aqui a presença do engenheiro Alduri dos Anjos, que é engenheiro da área civil, diretor regional do CREA Santa Catarina e é superintendente das engenharias da Unifacvest. Obrigado, professor. Sempre um prazer discutir esses assuntos que se referem à engenharia, ao progresso, à recuperação da recessão, que vai ter uma mão muito forte dos engenheiros, se Deus quiser.
Nós gostaríamos de agradecer também a atenção sua, caro telespectador, e de lhe dizer que se quiser rever esse programa ou qualquer programa anterior, basta ir ao YouTube e clicar em Imagem TV. Obrigado, nos encontramos aqui semana que vem. Até lá!